queridos, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Leitura pra galera. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esqueça o like, deixar um comentário para mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho, deixa sua mensagem. É sempre bom saber o que vocês estão achando, se essas leituras estão ressoando para vocês, beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma leitura geral. Tirar aqui umas camadas. Vamos ver o que pode acontecer aí nos próximos dias até o final do mês. Todos os signos. Vou botar o signo. Então, assim, acontecimentos que podem surgir até o final do mês, entendeu? Até um pouquinho no início do outro, né? Vamos colocar assim, geral. Vamos ver o que vai sair. Não esqueça o like, deixar um comentário pra mim, se inscrever no canal. E vamos lá, vamos com tudo. Tcharam! Carta da Lua. Só que essa Lua aqui, nesse jogo invertida, ela é complicada, né? Aqui ela é complicada. Vou até dar uma olhadinha aqui que eu não tava contando com essa pra gente começar. É, meus caras, a coisa vai ficar esquisita. É. Vamos lá, vou fazer uma leitura, ela vai demorar um pouquinho mais, mas é porque eu gosto nesse estilo, tá bom? Vamos lá, essas são as leituras que geralmente eu faço pra mim, então a gente fica aqui, utiliza o livro, porque essa é mais complexa mesmo, esse tarô, ele que tem que pensar. Mas está no efeito de uma lua cheia em Escorpião, isso tá certo, e aqui tá mostrando situações de perigo. A gente pode estar vendo situações de fisco, situação de fisco, no sentido preste atenção com relação a dinheiro, nós podemos passar por alguma situação que mexa com o dinheiro do mundo, alguma coisa que mexa com o dinheiro de todo mundo, tá? Aqui tá mostrando uma situação de trair acordos. Acordos que antes eram colocados como definitivos podem ser rompidos. Tréguas, cessar-fogo, situações em que a gente mesmo, né, prometeu que não ia fazer, vai lá e faz, não vou trair, vou lá e vou trair. Então alguma coisa dessa situação pode vir. A gente pode ver uma situação de criminalidade também aumentar muito. Situações de roubo, né? Sejam roubos assim de pessoas assim na rua, mas sejam situações assim de golpe, situações de invasão em países, situações onde há uma coisa que excede ali, ninguém tá esperando isso, mas pode ter algo, tenta roubar algo de alguém, um país, em situações bem grandes assim também pode acontecer. Aqui mostra uma exaustão, até o final desse mês, uma energia de exaustão bombástica, muita gente se sinta exausto, esgotado, consumido. Eu vejo também situações ligadas a um estado alterado, que é a lua, né, invertida, a um estado alterado de consciência. A gente pode estar vendo pessoas passando por surtos psicóticos, você pode ver muita gente cometendo atos aí, né? E pessoas surtarem por situações absurdas, às vezes sem chegar em tantos extremos, mas a pessoa acaba perdendo o controle. A gente vai ver algumas coisas muito extremas, assim, comportamentos, vão gravar pessoas surtando, o uso de droga vai aumentar muito, alguma coisa assim, sabe? Pode, sabe, aquele estímulo tá tão grande na mente que as pessoas vão surtar. Você vai ver muitas pessoas tendo comportamentos que muito fora do normal, a gente pode ver isso também. E tem alguma situação que a gente pode estar falando também sobre doença, uma situação de doença, né, se espalhando, e algo sobre intoxicação. Água, alimento, envenenamento, pode ser várias coisas assim, tá? E vejo alguma situação ligada à traição, uma traição grave. Pode ser que você se depare com uma situação de alguém que você confia muito traindo sua confiança, tá? Então eu ficaria atento aí, porque a gente vai ver uma situação com força total, talvez pedindo para que você se afaste de uma pessoa em específico, tá bom? Aqui eu tô vendo uma situação ligada à mulher. A gente vai estar vendo aí para agora ou para junho, pode ser isso também, muitas situações ligadas à mulher. Pode ser muita gente querendo mexer nos direitos das mulheres, pode ser que a gente veja essa área, porque a lua também representa o feminino, ela tá invertida, né? Tipo, alguma coisa tentando interferir nas questões do feminino. Tudo que tá ligado ao feminino, à mãe, à mulher no trabalho, salário, a igualdade de gênero, qualquer coisa assim, mulheres vão perder um pouco do sossego, né?
já não é fácil, a gente já vai ter um estressezinho a mais aí. E eu não tô falando uma previsãozinha assim só da tua vida, não, eu tô dizendo isso que vai acontecer no mundo. Às vezes direitos garantidos leis, às vezes um país aí é tomado por uma situação onde, sei lá, a mulher fica usando aqueles negócios lá, que vai se envelopou a pessoa, sabe? E acabou, apagou aquele ser humano da história, né? Então, assim, a gente vai ver várias paradas aí já conquistadas tentando alguém lá, entendeu? Tirar. Sequestros, várias paradas ligadas ao feminino. E as crianças, a gente pode estar vendo coisas, assim, absurdas sendo manifestadas. Entendem que a lua representa o feminino, certo? Quando ela está invertida nesse sentido, a gente precisa entender que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa ligada a um perigo, alguma coisa assim. E há uma carta que fala assim, desassossego, inquietação, atrapalhar. Sabe, aquela situação sua vai ser atrapalhada. Se a gente está falando que o feminino vai ser atrapalhado, alguém vai tentar atacar isso porque acha que é frágil. Só que aí você vai ver talvez uma revolução. As mulheres revoltadas, indo em busca dos seus direitos. Você vai ver uma coisa que talvez aconteça num lugar específico do mundo, mas que afete todo mundo e todo mundo fique revoltado com aquilo ali, com relação ao feminino ou uma mulher. E aqui também pode estar falando de uma situação no teu cotidiano, acontece com você, querida, e aí todo mundo se revolta e aquilo ali, né, não vai ficar assim, não. Tem muita situação que vai realmente se transformar, né? A gente já sabe aí que tem um movimento absurdo de imbecis aí falando um monte de coisa de mulher e... Só Deus. Ai. Aqui também tá mostrando... porque daqui por diante tem gêmeos também, né? Então a gente vai estar vendo assim muitas situações de dualidade, né? Tipo assim, você vai ver muitas pessoas traindo, muitas pessoas mudando sua opinião, muitas pessoas que diziam que era uma coisa, vão dizer agora que são outra. Há um forte desequilíbrio, uma desorientação das pessoas. Eu era contra isso, eu era a favor daquilo, sabe? Muita gente querendo gritar um monte de situações, mas sem causa, rebelde sem causa, sabe? Aquela coisa de você só querer a confusão e não saber nem para onde que tu tá brigando, qual é o motivo de você tá ali. Ali a gente vai estar vendo também uma coisa sobre isso, intolerâncias, mas intolerâncias porque eu ouvi que fulano era assim, porque fulano... Mas na verdade nem é aquilo que realmente as pessoas estão defendendo. A gente vai ver alguma coisa desse tipo aqui acontecendo nos próximos tempos, com relação a pessoas mostrando os seus lados sombrios sem conseguir esconder também. Se você lida com uma pessoa preconceituosa e ela ficou se escondendo ali muito tempo, ela já não vai conseguir esconder mais. Ela vai deixar escapar alguma coisa. E aí que a gente pega um famoso falando uma cagada na internet, aí você vê que aquela imagem que aquela pessoa vende na internet, não, ela não é daquele jeito. Uma pessoa, um político, alguma coisa assim de autoridade, a gente achava que aquela pessoa era de um jeito e na verdade ela é outra. Você vai ver quedas de pessoas, né, que tem muito dinheiro, caindo porque elas estão vendendo uma imagem daquilo que elas não são, e esse período até o final do mês ou até o início, né, o meado do mês que vem, a gente pode estar vendo muito disso acontecendo. Por quê? Porque vão soltar informações que vão revelar o lado oculto das pessoas. E ali dentro esconde uma dualidade, uma incerteza, uma desonestidade, um preconceito, sabe? Coisas muito absurdas que deveriam ser banidas, mas que as pessoas cultuam aquilo ali. Tipo aquela coisa lá do bigodinho, entendeu? A pessoa que defende isso, ai meu Deus, não dá pra entender, sabe? Defende que jogaram bomba não sei onde, porque tinha, meu Deus, entendeu? Pessoas que falam que isso é teoria da conspiração, sabe? Você vai ver pessoas que são mesmo, né, muito imbecis, mas que vendem uma imagem de cultas, de inteligências de sábio, mas de sabedoria elas não têm, elas são um bando de imbecil, né? E isso é bom, porque isso expõe um monte de babaca aqui, eu acho que isso vai ser ótimo, mostrar a fragilidade do sistema, né, que eles não estão protegidos. Ninguém que vibre isso está protegido, né, de sofrer essa ruína.
Então pode ser um período de ruína para muita gente no mundo, né? Isso serve para você prestar atenção. Se você oculta alguma coisa, se você finge ser alguma coisa, se você guarda sombras muito grandes, você pode ter certeza que essas questões vão ser expostas, tá? Eu ficaria ligado aí. Aqui tá mostrando fragilidade no intercâmbio, fragilidade de relações internacionais. A gente vai estar vendo aí uma situação ligada à justiça, uma aliança entre países aqui que talvez seja muito conhecida, muito admirado, alguma coisa assim, uma traição sinistra, sabe? Né? A gente viu na época aí, né? Israel ficou boladaça aí com Lula, né? Porque aconteceu aqueles negócios. Gente, sem misturar político, mas não foi uma parada assim, mais ou menos, eu lembro na época. Então, tipo assim, você vai ver elos assim onde você achava que tinha muita, né, amizade e de repente a bomba estoura, entendeu? Você vai ver muita gente que apoiava certo líder, né, de qualquer esfera, política ou não, religião, sei lá, não vai mais porque vai descobrir alguma coisa. Você vai ficar meio assim, tipo assim, você vai ver que nem nada está seguro, entendeu? A gente vai ver fragilidade nas relações internacionais. Tem algum país, pode ser os Estados Unidos, que também o troço tá ficando muito estranho pra lá. Então, assim, a gente já sabe que ali vai haver realmente uma grande quebra. Então, se você olhar para aquele lugar, as alianças dali vão se enfraquecer. A Europa também é uma parte do mundo que vai haver um grande enfraquecimento. A queda é declarada já, né? Vão cair atirando, mas vai ter queda com certeza. Então, todos esses pontos do mundo, onde todo mundo, por exemplo, vê aquilo ali como inquebrável, intocável, a gente vai ver realmente uma ruína já começando a se desenhar, tá? Vamos para a próxima. E isso fala também sobre as alianças. Aquilo que sustentava certos sistemas já não tem de onde apoiar essas alianças. E aqui mostra você, vamos botar assim. Se você tinha alguém que sustentava você para fazer certas maldades, assim, tinha alguém que na tua vida que era sustentar para fazer maldade na tua vida, aquilo não se sustenta, talvez você se liberte disso também. Se você conhece alguém que parece que só existe para fazer maldade, não vai ter de onde essa pessoa tirar combustível para se manter. Pode ser que ela evapore aí, tá bom? Aqui tá um ponto escrito assim, ó. Cultuar espiritualidade. Quem cultua espiritualidade, né? No sentido geral, a gente vai falar sobre religião. Tem um número me ligando que é assim, ó, 000, 000, 000, 000, 000. Olha só que loucura. Aqui é um arrependimento daqueles que falam em nome da fé, em nome de Deus. Então, isso a gente está falando de situações da religião, tá? A parte sombria de todas, assim, não é uma só não, todas. Pode ser a igreja católica, a igreja não sei o que, pode ser os centros de não sei o que lá, tudo, estou incluindo tudo. Quem fala em nome de Deus tem uma coisa que vai se arrepender amargamente, porque a coisa vai ficar bem esquisita aqui. Vou pegar o 55 aqui. Eita, vai dar aqui a corrupção, ato de arrependimento, reconhecer os erros, dores morais. Tem alguma coisa que também pode acontecer, fazendo com que aqueles que defendem a fé se sintam mal, muito mal, por conta de uma ação que não tinha ética, que não tinha valores morais ali. Tem uma situação dentro desse aspecto espiritual que vai se arrepender de ter feito, de ter defendido alguma coisa ali, ou porque uma verdade pode ser revelada, ou porque aquela pessoa ali, ela é muito mentirosa, entendeu? Então ela pode ser desmascarada, não precisa nem de uma revelação extraterrestre, simplesmente ela é a maior da puta e vai sair tudo aqui, entendeu? A gente pode ver a queda de alguém aí muito importante, principalmente que está à frente, uma pessoa importante no sentido de estar à frente de questões de fé, tá bom?
Uma situação de anarquia aqui também que a gente tem que prestar atenção. Fiquem ligados, tá? Última, só que eu acho que já tá bom, né? 14, 15 minutos. Exames, testes de evolução. Quem não aprendeu vai regressar. A gente pode ver uma perda em massa, mortes em massa, né? A gente vai ser testado nesse período 25 de maio, né? A gente vai passar por um teste de humanidade. O teste da humanidade é isso. No ano que vem, no período próximo, a gente vai passar de novo por uma experiência como essa. Mas por dessa vai ser definitivo. Esse ano, digamos que você é testado para saber se você aprendeu com o seu despertar, com as suas coisas. Se você não passar, você vai ter até o ano que vem para ser testado de novo. Mas daí você vai ter que passar. Se não passar, dali já é. Você não vai dar ruim, entendeu? Então, tô dando um exemplo assim, bem cheio de metáforas aqui, mas é mais para você entender. Vamos ser testados agora. Todo mundo que está desperto, todo mundo vai ser testado numa situação. Aí tem o joio do trigo ali, tem uma coisa, um divisor de águas. No ano que vem, nesse mesmo período, a gente vai passar por uma mesma situação. Ali passa quem passou e quem realmente... E quem não vai, assim, capaz de sofrer muitas consequências. Pode ser um fracasso, pode ser uma situação de desencargo, pode ser várias coisas. Então, ali, talvez um acontecimento de agora vai se repetir no mesmo período do ano que vem, mas agora é um teste. Lá vai ser a situação definitiva. Aqui ainda dá tempo de algumas coisas mudarem. Para lá já não vai ter mais jeito, vai ter que passar. Se não passar, fica pelo caminho, né? Vamos deixar dessa forma, tá bom? Aqui é um regresso de doença, tá? Um regresso de doença. A gente pode vir a já sinalizar em alguma situação ligada a uma doença, tá bom? Aqui tá falando sobre ordem e hierarquia. A gente vai ver mudanças realmente expressivas na ordem mundial, tá? Reconstrução da forma de aprender, reconstrução da forma de ensinar. Mudanças na estrutura de ensino, né? E também já começando aí a mudar as situações neurais, né? Nós vamos passar por uma atualização neural, celular, alguma coisa vai mudar as frequências cerebrais das pessoas, né? A forma de absorver a compreensão através dessas vias neurais. Há muito investimento, muitas notícias sobre rejuvenescimento, sobre imortalidade. Também a gente vai ver alguma coisa ligada a manter a resistência do ser humano, né? Alguma coisa que pode ser inventada para manter uma resistência, um vigor eterno, sabe? Alguma coisa sobre isso também. Alguém que vai aprender também técnicas que provavelmente tem ligação com os estados meditativos para desligar mesmo o corpo, né? Onde você consegue equilibrar a pressão sanguínea, onde você consegue desligar seu corpo, quase que fazer o seu coração parar, de tanto que você consegue entrar no estado meditativo. É como se você entrasse em coma, né? Alguém vai conseguir fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, passar por alguma situação, e através de situações ligadas a esse estado de extremo autocontrole, que a gente vai descobrir técnicas para poder aprender cura, para poder renovar células, alterar as situações do corpo, tá bom? Para melhor, isso é para melhor, evolução, tá bom? Quem tá passando por processos de saúde pode presenciar também alguma coisa ligada, tipo milagres, entendeu? Alguma coisa bem... que era impossível, sei lá, de acontecer e vem alguma coisa aí e resolve tua vida, entendeu? Achou que não ia conseguir e tal e conseguiu. Deixa eu ver aqui uma aqui que eu quero olhar. Eu acho que vai acontecer tipo uma parada também aqui que fala... Inicia na próxima lua nova e estoura na lua cheia.
Tem alguma coisa sobre quem teve tempo de se arrepender, se arrependeu. Quem não teve tempo, quem não usou esse tempo para se arrepender, acontece alguma coisa. Esse contexto. Mas prestem bastante atenção. Isso não é só, eu não me arrependi e não aceitei Jesus. Não tem nada a ver com isso. É sobre caráter, é sobre a sua contribuição no mundo, é sobre seus valores, entendeu? Se você é uma pessoa que ainda pratica alguma coisa que prejudica você, prejudica o outro, prejudica a evolução coletiva, você ainda, ou então não agrega em nada e não tá assumindo sua missão, alguém vai se arrepender de não investir nisso. Muitas pessoas vão se arrepender de não se desenvolver espiritualmente. E espiritualmente falando, não tem nada a ver com religião. É uma questão de autoconhecimento. É você expandir a sua sabedoria, entendeu? A sua consciência de estar aqui do todo. Quem não investe nisso e vive o aleatório, rede social, joguinho, papapá, vai se ferrar todo. Então, se prepara aí pra tomar uma porrada sem precedentes. Vai ser bem parte daquela guerra de bem contra o mal, assim, sabe? Que alguém vai sentir os efeitos assim, não aprendeu não? Então toma essa. Aí vai entender o que tá acontecendo, mas talvez nem tenha tempo de fazer muita coisa mais não, entendeu? Isso pode ser o retorno é um julgamento daquele que sentencia, daquele que tem um retorno de alguma coisa nesse período, que é aquele que julga quem vive, quem morre, quem come, quem não come, quem tem, quem não tem, quem vai, quem fica, sabe? Tem uma coisa sobre o retorno disso. Daquele que decide o caminho, né? O fluxo do rio, né? A direção do rio. Aquele que determina a direção da humanidade. Vamos botar assim, o Sol. Alguma coisa pode acontecer em situações ligadas ao Sol. O nosso planeta que decide tudo. Tem alguma coisa sobre algo muito grande que decide a nossa existência. Pode falar de Deus, pode falar de várias coisas, mas vamos falar de uma maneira assim natural. Alguma coisa que decide o rumo do nosso jogo vai regressar para uma avaliação, entendeu? Trazendo novos desafios. Então a gente pode ser introduzido numa realidade onde a gente zerou essa fase, humanidade, e agora a gente vai entrar em uma outra fase, era de aquário. Essa era de aquário envolve uma tecnologia que se faz muito presente na nossa vida e que possivelmente se torna o próximo Deus, ou até mesmo se torna, né, a extensão de todos nós. Então é impossível viver a partir de agora sem ter alguma conexão com alguma coisa ligada à tecnologia. Então, se você participar desse mundo, você é invisível, né? Então tem alguma coisa nesse período que a gente vai ver sendo um novo desafio para o ser humano. A gente vai ter vários enfrentamentos, várias transformações que nós vamos ter que encarar aquilo ali e acompanhar a evolução da gente, né? A gente vai ver várias paradas sinistras, tá? Há muita manipulação. O velho vai continuar tentando manipular, mas está colapsado. Aqui está mostrando, prestem atenção, porque temáticas antigas ainda que tentam se manter vivas no nosso mundo, falsos mestres, falsos profetas, falsas paradas aí ainda podem aparecer até o meio do mês que vem, de junho de 2025, falsas coisas espirituais tentando convencer as pessoas de que aquilo ali ainda nunca foi, uma coisa que talvez nunca tenha acontecido, que se criou em religiões, aí que uma religião sequestrou, raptou ali aquela informação, tomou como ela, teceu aquela história, que a tecelã tá aqui, e controla as pessoas, leão, pelo medo, né? Vocês já pegaram. Tem alguma coisa ali que não se sustenta. Esse velho não se sustenta. Beleza, pegou. Alguma coisa ali vai se mostrar maior do que ela, colocando ela para baixo, mas ela ainda vai lutar para tentar permanecer no poder. Então vocês vão ver uma pressão muito grande para convencer a humanidade através do medo. A gente pode se deparar com um acontecimento
místico, uma situação espiritual chocante para a humanidade, onde alguém tente se apropriar disso para tentar, porque está em decadência, que está mostrando decadência, tentar se manter no poder. Como que muitas religiões se mantiveram até hoje? Através do medo. Põe medo no ser humano que ele vai continuar na dele ali quietinho. Tem um cara muito, né, inteligente que criou uma frase que diz o seguinte: religião foi inventada para que o pobre não matasse o rico. E não faz sentido, meus amigos, né? Fazer o quê? Né? Então, assim, aqui é uma coisa que, tipo assim, se ele continua com medo de Deus, ele não vai me atacar, ele não vai contra Deus. Eu faço o que eu quero, porque eu não tenho medo, né? Deus não existe, então eu vou fazer o que eu quero. Só que ele não sabe que tem uma hora lá que o martelo vai bater, né? Enfim, aqui tá mostrando tudo que é autoritário, falsos mestres, situações, né, mirabolantes podem ser criadas como ilusões para enganar muitas pessoas, para poder sustentar sistemas falidos, já colapsados. Então, antes da verdade vir, vem o antecipado da mentira para tentar enganar. E até muitos de nós que estão ligados vão ser enganados, vão cair. Mas aqueles que vão prestar atenção sabem que a verdadeira verdade virá no momento certo e a gente é avisado. Não se esqueça disso. Essas são todas as informações que eu tenho para dar hoje. Receba esse recado muito louco. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho.